E o Lula que perdeu a paciência e mandou um recado duro. Não aceitamos ser tratado como moleque. Mas afinal, o que deixou o presidente tão irritado? É isso, você vai descobrir agora. Já dê seu like, se inscreve no canal, bora pro vídeo. Da decisão dos Estados Unidos de classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas e que gerou reação do governo brasileiro, claro, também do presidente Lula. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, declarou que a medida americana representa uma ameaça para o sistema financeiro brasileiro e um risco para o PIX. Vamos ao vivo até Brasília, então, conversar com Guilherme Bausa, ele que conversou com o ministro da Fazenda ontem, né, Bausa? Eu estava te assistindo na edição das 18, ouviu também os detalhes. Traz para a gente os detalhes, não só dessa conversa, mas quero te ouvir também sobre os bastidores no governo brasileiro. Boa tarde para você, meu amigo. Oi, Ricardo. Muito boa tarde a você, meu amigo. Um prazer falar contigo. Boa tarde a você que nos acompanha também nesse momento na Globo News. Olha, o anúncio do Departamento de Estado ocorreu na noite de quinta-feira e a gente até falou bastante nos últimos dias de que isso pegou o governo de surpresa. O governo até esperava que em algum momento isso pudesse ser anunciado, né, classificar as facções criminosas brasileiras, o PCC e o Comando Vermelho, como terroristas. Já havia uma sinalização nesse sentido, mas o que pegou o governo brasileiro de surpresa foi o momento. Dias depois de um encontro presencial entre Lula e Donald Trump e sem qualquer comunicação prévia. Então, na quinta-feira foi o dia da surpresa, ontem foi o dia da resposta brasileira. Então, eles passaram algumas horas vendo qual que seria o tom e aí foi um tom bastante duro, né, em resposta a essa decisão do governo americano e as críticas direcionadas menos até ao governo americano e mais à família Bolsonaro. Então, o governo Lula dizendo que Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro fizeram gestões junto ao governo americano para prejudicar o Brasil com a classificação das facções como terroristas, algo que traz um impacto, que pode trazer um impacto para a economia, aumentar o risco de investimentos aqui no Brasil. Então, o governo Lula decidiu ir por esse caminho, por essa abordagem, dizer que a família Bolsonaro mobiliza o governo americano para interferir no Brasil. O presidente Lula deu uma declaração, ele que estava num evento ali da Petrobras, falando com operários da Petrobras em Sergipe, fez uma declaração inclusive associando Flávio Bolsonaro à milícia, acusando a família Bolsonaro de serem traidores da pátria, etc. E antes disso, na verdade, quase ali, no mesmo momento, houve uma posição oficial do governo brasileiro por meio de uma nota que foi redigida, que foi divulgada pela Secretaria de Comunicação Social. A gente tem dois destaques dessa nota para mencionar, em que eles dizem o seguinte: é deplorável que, mais uma vez, integrantes da família Bolsonaro viajem aos Estados Unidos para defender intervenção estrangeira no Brasil, a exemplo do que aconteceu no tarifaço do ano passado. Vamos para o segundo trecho dessa nota da Secretaria de Comunicação Social, em que eles dizem que soberania é inegociável. O Brasil rejeita qualquer interferência estrangeira. Uma nota que foi redigida, como eu disse, pela Secretaria de Comunicação Social e não pelo Itamaraty. O Itamaraty não se posicionou, né, não emitiu nenhuma nota, que é o que costuma acontecer quando há algum ruído, alguma crise diplomática. O órgão que se manifesta é o Itamaraty, mas aí houve uma decisão do presidente Lula, ali do Palácio do Planalto, de fazer essa manifestação pela Secretaria de Comunicação Social com um tom mais político. Claro que manifestações diplomáticas também são políticas, mas essa explicitamente política, até com um tom aí eleitoral, o presidente Lula subindo, né, o tom no discurso e nessa nota contra a família Bolsonaro. O chanceler Mauro Vieira participou da elaboração desse texto, mas a coordenação ficou ali com o ministro da Comunicação Social, o Sidônio Palmeira. Então, a abordagem que o governo brasileiro está adotando essa decisão atrapalha a nossa soberania, fere a nossa soberania e vai trazer um impacto muito grande na economia. O governo brasileiro continua aberto a fazer diálogos ali com o governo americano no sentido de aprofundar os acordos de cooperação para enfrentar o crime organizado. Nos próximos dias, conversas devem acontecer. O próprio ministro da Fazenda, Dario Durigan, ele quer conversar com o Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro, lembrando que a decisão de classificar as facções como terroristas é do Departamento de Estado, mas algum tipo de sanção econômica, alguma medida concreta, tem que passar pelo Departamento do Tesouro. Daí a importância desse diálogo do Dario Durigan com o Scott Bessent, eles que já tiveram conversa
conversas em vários outros momentos e o ministro ele deve fazer um contato aí nos próximos dias. Mas vamos acompanhar, Ricardo, o que o presidente Lula falou mais cedo sobre essa decisão do governo norte-americano. Não aceitamos ser tratado como um moleque. Nós não aceitamos ser tratado como se fosse uma republiqueta. Eu tive 3 horas com o presidente Trump, 3 horas com ele. Entreguei 4 documentos para eles. Um deles era o combate ao crime organizado. O senhor Marco Rubio não estava lá. Possivelmente porque ele estivesse preparado para ajudar um filho de um bolsonarista que é candidato à eleição aqui nesse país, que não tem vergonha na cara de trair a nossa pátria, de nos Estados Unidos pedir intervenção americana no Brasil. Não duvidem das coisas que nós fazemos aqui nesse país. Se quiserem combater o crime organizado, não precisa pedir ajuda para ninguém. Aprove a PEC da segurança pública que está no Senado. Balsa, a gente está vendo uma reação bem enfática do governo, né? A gente conversava, inclusive, ontem nos bastidores sobre como o governo está se portando. Claro, é ano de eleição, a gente entende também esse contexto, não pode desassociar. Agora, Balsa, a gente falou mais cedo sobre sua conversa com o ministro da Fazenda sobre esse assunto, né? Queria que você trouxesse também os detalhes de como o governo está se preparando e entendendo esse movimento norte-americano do ponto de vista financeiro para o Brasil. O governo brasileiro, Ricardo, está tentando medir o impacto, né, os impactos dessa decisão, os impactos em termos de investimentos que podem ser prejudicados, em custos que entidades ali do sistema financeiro, empresas vão ter que gastar para ampliar, por exemplo, regras de compliance, impactos também em termos de cooperação contra o crime organizado, segurança pública, porque os paradigmas acabam mudando, outros órgãos do governo americano passam a atuar no lugar de órgãos que já vinham atuando, enfim, tem uma série de impactos e ontem houve uma reunião no Palácio do Planalto, na Casa Civil, coordenada pela ministra da Casa Civil, Miriam Belchior. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, estava nessa reunião, representantes do Ministério da Justiça, da Polícia Federal, etc. Justamente, o próprio Mauro Vieira, chanceler, também estava, justamente para calcular o impacto. Então, o pedido do governo Lula foi um raio-x dos impactos que essa medida vai causar em várias áreas do governo e da economia do país, e é em cima disso que técnicos dos ministérios estão se debruçando. Ontem, o Dario Durigan teve um dia bastante atribulado, ele passou boa parte do dia conversando com operadores do mercado financeiro, representantes ali dos bancos, né, muito preocupados com o impacto dessa medida, etc. E ele encontrou um tempo para dar essa entrevista e explicou, falou um pouco dos riscos, né, que essa medida oferece para o Brasil. Ele disse que é prioridade do governo continuar combatendo o crime organizado, que as facções criminosas muitas vezes utilizam métodos análogos ali a métodos terroristas, e isso precisa ser enfrentado, mas ele destacou a necessidade também de fazer o caminho do dinheiro no combate ao crime organizado, de asfixiar financeiramente as facções criminosas, e citou como exemplo a Operação Carbono Oculto, aquela operação que mira um esquema de adulteração de combustível com envolvimento do PCC, que usa fintechs para lavar o dinheiro. Então há uma articulação estadual e federal para combater a facção criminosa PCC e também essas fintechs que são utilizadas no processo. Então ele citou isso como exemplo e falou que essa decisão do governo americano pode ter um desdobramento em cima do PIX brasileiro. O PIX brasileiro é alvo das autoridades americanas de algum tempo. Tem uma investigação aberta na seção 301, na lei comercial americana, né, dizendo que o PIX é uma medida que prejudica a concorrência, é uma medida desleal, e na avaliação do ministro da Fazenda, o PIX pode ser afetado se houver um entendimento ali do governo americano de que fintechs, bancos, o sistema financeiro brasileiro também é alvo do crime organizado, inclusive o PIX pode ser utilizado por facções e isso pode ensejar alguma medida contra o PIX brasileiro. Mas a gente destacou ali um trecho dessa entrevista com o ministro da Fazenda. Vamos acompanhar. Pode-se considerar, a partir de uma informação que chega às autoridades norte-americanas, dizendo que facções estão usando o PIX e, portanto, um ataque ao PIX, uma suspensão ao PIX, uma medida que venha de uma corte norte-americana, que constranja bancos que atuam no Brasil e que recebam pagamentos com PIX, passem a ter punições, pelo mero fato de estarem dentro dessa infraestrutura, que é uma infraestrutura soberana nacional. O que é um absurdo. E a gente vê que, mais uma vez, né, a gente vê essa família que vai aos Estados Unidos procurando
medidas eleitorais pode, de novo, causar muito prejuízo, muito constrangimento, inclusive ao PIX. Bom, à noite, durante o lançamento da pré-candidatura de Sérgio Moro ao governo do Paraná, o senador Flávio Bolsonaro comentou a reação do governo brasileiro à decisão dos Estados Unidos de classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. Enquanto ele foi lá fazer lobby para a CVPCC, foi lamber a bota do Trump para fazer lobby para a CVPCC, para defender marginais, nós fomos lá para pedir que eles fossem tratados como terroristas, que é os que eles são. Existem 50 milhões de brasileiros que moram em áreas dominadas por CVPCC e essas organizações narcoterroristas. O que ele fez foi o seguinte, falar para esses 50 milhões de brasileiros que eles não merecem soberania, que eles não merecem ter paz, que eles não merecem ter oportunidade, porque o Lula está defendendo a soberania do CV e do PCC. E a gente não vai admitir isso. Especialistas avaliam que a decisão do governo americano pode ter efeitos sobre a economia brasileira. O setor financeiro vê a possibilidade de aumento de custos e risco de bancos estrangeiros limitarem operações com clientes e empresas no Brasil. No dia seguinte ao anúncio dos Estados Unidos, a Bolsa Brasileira fechou em leve queda e o dólar em alta chegou a R$ 5,04. Nas instituições financeiras circulam relatórios que falam em riscos, impactos e consequências da decisão do governo Trump. A maior preocupação é de que bancos e empresas do Brasil fiquem sob suspeita e passem a enfrentar exigências por atuarem no mesmo país onde existem grupos que agora americanos consideram terroristas. A pesquisadora e jurista Maria Calderon falou com a gente. Explicou que no México, depois que 6 cartéis foram designados como organizações terroristas, empresas e políticos foram processados. Any bank in Brazil Qualquer banco no Brasil que realize transações em dólares e transite pelo sistema bancário americano poderá ser responsabilizado sob a estrutura legal de combate a organizações terroristas estrangeiras, caso tenha operações em atividades de lavagem de dinheiro ligadas a esses 2 grupos criminosos. Vimos esse mesmo cenário no México, onde 3 bancos foram alvos de sanções por parte dos Estados Unidos, disse ela. A Associação Brasileira de Bancos afirmou que a medida tende a gerar reflexos sobre todas as empresas que operam em território nacional, em temas relacionados a custos de observância, monitoramento de operações, gestão de risco e relacionamento com instituições internacionais. A associação ressalta que o sistema brasileiro já opera sob regras robustas de prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo. O economista Hugo Garbi alerta para impactos na reputação brasileira. Essas ações elas têm um reflexo direto na insegurança ou na segurança jurídica brasileira que reflete no mercado financeiro. Quanto menos segurança o investidor tem, ele vai colocar o dinheiro dele em outro lugar. Isso é ruim para o Brasil. Velber Barral, ex-secretário de Comércio Exterior, afirma que o efeito econômico da medida norte-americana pode ser sistêmico e muito mais difícil de resolver. Isso afeta o turismo, isso aumenta o custo de diligências e de compliance com essas regras internacionais. Além do efeito pontual sobre as pessoas que eventualmente forem investigadas, você tem um efeito sistêmico de aumentar o risco e piorar o ambiente de negócios. Bom, vamos entender um pouco mais sobre essa decisão, porque o Brasil usa uma designação bem diferente da americana para terrorismo internacional. Na legislação brasileira, o terrorismo é definido como ato violento cometido para provocar terror social ou generalizado e motivado por xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião. Ou seja, a motivação ideológica é o principal definidor desse conceito. Já nos Estados Unidos, os critérios não têm esse enfoque. Segundo o Departamento de Estado americano, 3 condições precisam ser atendidas para que um grupo receba a classificação de organização terrorista estrangeira. Ser estrangeira, estar envolvida em atividade terrorista ou ter capacidade e intenção de realizá-la e apresentar ameaça à segurança de cidadãos
ou a segurança nacional americana. E quem decide sobre essa nomeação é o secretário de Estado, em consulta com o Departamento de Justiça e também do Tesouro. Desde que voltou à presidência no ano passado, Donald Trump já classificou quase 30 organizações como grupos terroristas internacionais. E a maioria é justamente de gangues e facções ligadas ao tráfico de drogas na América Latina. Essa lista inclui o Tren de Aragua, da Venezuela. No México, você tem o cartel de Sinaloa, que ficou mundialmente conhecido por ser organizado por El Chapo Guzmán, além também dos cartéis do Golfo e Jalisco Nova Geração. Também aparecem Los Choneros e Los Lobos, no Equador. Você tem o Clã do Golfo, na Colômbia, e também a gangue que está aqui, Barrio 18, que atua principalmente em Honduras, El Salvador e Guatemala, que fica mais na América Central. Bom, uma das questões levantadas é a do alcance da eficiência da cooperação entre Estados Unidos e Brasil no combate ao crime organizado. Um outro tema em discussão é se o Comando Vermelho e o PCC se enquadram na definição de grupos terroristas do próprio governo americano. Os Estados Unidos colocaram o PCC e o Comando Vermelho na mesma lista do Estado Islâmico e da Al-Qaeda. Mas, para os especialistas, organização criminosa e grupo terrorista não são a mesma coisa. Renato Sérgio de Lima, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, explica: as facções brasileiras querem dinheiro, não poder político. O objetivo das duas organizações é o lucro, enquanto que o terrorista sempre é subverter um regime político, tem uma motivação religiosa, uma motivação econômica, não necessariamente em termos que é substituir o Estado. Mundo afora, a definição de terrorismo varia. A União Europeia fala em crimes graves para intimidar populações e desestabilizar ou destruir estruturas políticas, econômicas ou sociais de um país. Embora não use a palavra ideologia, o Conselho cita a radicalização e o extremismo. A aliança militar OTAN classifica o terrorismo como algo que ameaça a segurança de países, a paz e a prosperidade internacionais. Já a ONU, que tem mais de 190 países membros, define como atos terroristas aqueles que intimidam civis ou forçam governos e organizações a tomar determinadas decisões, independentemente do motivo político, ideológico ou religioso por trás. Mas, para Maurício Dieter, professor de Direito Penal da USP, as facções brasileiras não se encaixam nem na definição mais flexível. Mesmo na mais elástica das definições, nem o Comando Vermelho, nem o PCC se incluem nela. Porque o mínimo que você exigiria seria a prática de crimes para desestabilizar países, sistemas e regimes, ainda que você exclua disso a implicação religiosa, o objetivo político-ideológico. Então, nem nas definições mais amplas de terrorismo não seria possível enquadrar essas organizações que têm interesses econômicos imediatos, elas não cabem na definição de terrorista em qualquer cenário. Em São Paulo, o promotor Lincoln Gaquia diz que, na Europa, as duas facções podem se encaixar em outra categoria. O Comando Vermelho e o PCC são organizações hoje consideradas mafiosas. Para os italianos, por exemplo, existe uma diferença, né? Organizações terroristas são essas que têm a finalidade política ou mesmo ideológica, e as organizações mafiosas são organizações extremamente perigosas, têm dominação territorial, armada, tem infiltração nos poderes do Estado. Há décadas, Brasil e Estados Unidos mantêm uma parceria no combate ao crime organizado. A dúvida agora é o que a decisão americana muda nessa relação. E as respostas vão do fim da cooperação a uma nova oportunidade de enfrentamento a esses grupos criminosos. Em entrevista ao programa Em Ponto da Globo News, Leandro Piquet, da USP, disse que vê na decisão uma oportunidade de mais integração com agências americanas de combate ao crime, não uma ameaça. Eu acho que é mais um reforço do ponto de vista da capacidade do governo norte-americano com relação ao problema, do que propriamente uma exclusão. A cooperação Brasil-Estados Unidos é muito importante na área de defesa e na área de justiça criminal. O problema continua sendo, o CV e o PCC são organizações que traficam drogas em caráter transnacional, e isso significa que
essas agências de justiça criminal, o FBI, a DEA, continuarão produzindo informações, continuarão conduzindo suas investigações, integrando isso com o sistema de defesa. Então, acho que esse é o cenário mais otimista dessa decisão, é que, na verdade, do ponto de vista do Brasil, abre algumas oportunidades de cooperação e também de sanções mais rápidas, mais duras. Mário Sarrubo, ex-secretário nacional de